Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu venho trazer para vocês mais um assunto que é recorrente em provas de concurso, que é um assunto que a gente vivencia no nosso dia a dia, mas na hora da prova a gente sempre encontra alguma dificuldade. De que eu estou falando? Eu estou falando do Microsoft Word. Pois é, em provas, sempre que aparece ali, por exemplo, no edital Microsoft Word, a gente já começa a imaginar o que pode ser cobrado nessa prova a respeito deste programa. E sempre, na grande maioria das vezes, o assunto é aquele assunto recorrente, são as formatações de texto, que são exatamente a definição que a gente tem, por exemplo, do que é estilo, do que é efeito, e é isso que a gente precisa saber de verdade no Word. Então, quando você abre lá o seu Microsoft Word, o que você deve prestar atenção nele? Você deve prestar atenção nas ações que você faz no seu Word automaticamente. Como assim automaticamente? Quando você clica em um determinado elemento lá do Word para fazer uma ação que você faz sempre, você sabe o nome desse botão? Não? Então pensa numa possível questão de prova, que eles vão e pegam assim, ó, para fazer tal coisa no Word, deve-se pressionar o seguinte botão. Só que essa tal coisa do Word você sabe fazer, só que você não sabe o nome do botão, você sabe clicar. Então qual é a dica que eu te dou? A dica que eu te dou é que a partir de agora, quando você for mexer no Word, você preste atenção nos nomes dos elementos que você está usando ali no Word naquele momento. Então, qual é o nome do botão que destaca ali uma palavra? Você sabe? Você vai falar para mim, destaca texto, mas não é. Chama cor do realce do texto. Então, esses nomes são nomes que começam ali, no caso, a fazer sentido para as organizadoras na hora de fazer uma questão. Então, a gente tem que se antecipar a essas organizadoras prestando atenção em ações que a gente faz no nosso dia a dia no Word, onde esses botões podem aparecer em uma possível questão de prova. Outra coisa que é extremamente importante no Word são as teclas de atalho. Tecla de atalho para abrir um novo arquivo, que no caso é o Ctrl+O. Tecla de atalho para salvar o documento, que é Ctrl+B, B de bosque, Também não confundir o salvar com Ctrl+S, que é sublinhado no Word. Tá vendo só? Então, essas teclas de atalho, se você tentar decorar, você pode se confundir. Então, um jeito fácil de você, vamos dizer assim, aprender as teclas de atalho, que é melhor dizer aprender, é fazer o uso dessas teclas de atalho. Abre um arquivo do Word qualquer aí e aplique essas teclas de atalho para que você veja o que acontece. Ver o que acontece faz com que você tenha referência visual e aí você não vai decorar, você vai aprender, você vai lembrar o que aquela tecla de atalho faz. Outro elemento importante que aparece ali nas provas de concurso em relação ao Word, os alinhamentos. Alinhar à esquerda, à direita, centralizado, justificado. Todo mundo sabe disso. O problema é que quando a gente tem pouco texto e aí você vai alinhar à esquerda, você vai ver que o texto está alinhado à esquerda. Perfeito. Mas e quando eu mando justificar? Será que esse texto ele vai ficar espaçado para ocupar a margem esquerda e direita? É aí que está. Não. Quando eu tenho pouco texto, o Word entende que quando você justifica, ele vai ficar com a mesma aparência do alinhamento à esquerda. E isso está sendo recorrente em cobrança de provas de concursos. Porque muita gente, na hora em que vai justificar, sempre fica na cabeça com aquela história de que ele vai espaçar entre as palavras para deixar a margem esquerda e direita alinhados. É verdade que ele faz isso? É verdade. Só que quando é pouco texto, por exemplo, Fábio Augusto, escreva aí no seu computador, Fábio Augusto, a linha centralizado, a linha esquerda, depois a linha centralizado e a linha justificado. Você vai ver que ele vai ter a mesma aparência do alinhamento à esquerda. Então, faça a prática dessas ações que
porque eu tenho certeza que você não só vai dominar o Word, como também vai passar a acertar as questões de prova que estão aí, seja na internet ou na pesquisa que você queira fazer. Eu tenho certeza que os seus resultados serão bem satisfatórios. Fechou? Então, o combinado é colocar em prática aí essas ações de formatação, saber o que é estilo da fonte, negrito, itálico, sublinhado, viu? Sublinhado é estilo. Saber o que é efeito da fonte, taxado, sobrescrito, subscrito, versalete, né? Esses são os efeitos da fonte. É importante que você saiba identificar esses elementos dentro de um texto, porque é assim que as cobranças em prova acontecem. Uma outra dica importantíssima que eu tenho que dar para você: não leia enunciados de questões de prova de Word na sua prova. Como assim, professor? É verdade. Quando tiver aquele textão, não leia. Por quê? Porque muitas vezes aquele textão, ele está lá, mas ele não faz referência àquilo que vai ser perguntado. Exemplo, ele traz lá um textão interessante, que todo mundo vai querer ler. Sei lá, vamos falar sobre Copa do Mundo. Aí o texto fala sobre Copa do Mundo na época da Copa do Mundo, todo mundo está interessado em Copa do Mundo e lê o texto. Aí a pergunta vem: na palavra Copa, qual efeito de texto do Word foi utilizado? Para que você leu todo o texto? Para nada? Não é. Então, antes de ler o texto, vá na pergunta. Veja o que ele está pedindo. Se a pergunta for referente ao texto, você vai de uma maneira mais objetiva no texto. Caso contrário, você já consegue ali resolver o seu problema acertando a questão. Fechou? Então eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!